Em 2008, uma crise financeira arrasou a economia mundial, terminando com uma série de negócios. Em meio a essa turbulência, muitos empresários tiveram que se reinventar. Na história que vamos mostrar agora, o empreendedor deu o que a gente chama de o pulo do gato. Ele desenvolveu uma placa eletrônica e hoje a empresa dele fornece equipamentos de pesagens para as maiores fabricantes de alimentos do país. Toda a história da empresa começou com uma plaquinha como essa. Ela foi construída com a ajuda de um financiamento e hoje, 10 anos depois, o negócio de automação especializado em indústrias de alimentos cresceu. Nos últimos 3 anos, eles passaram a atender grandes players do mercado nacional e até com exportação. Foi nesse momento que o Jailson decidiu expandir as estruturas físicas da empresa, que antes funcionava em um parque tecnológico. Pensando fora da caixa, ele criou o próprio parque. Então vamos mudar a estrutura da construção e vamos transformar tipo um centro de inovação, tipo um parque tecnológico, tendo como base o Uniparque da Unisul, por exemplo, tendo como base o Parque Alfa lá em Florianópolis e outros lugares do mundo que eu visitei, assim, onde o pessoal compartilha a empresa, compartilha o prédio, e compartilha guardas, compartilha toda a infraestrutura do ambiente em si, restaurantes. Então eu gosto muito dessa ideia de trabalhar em grupo. Eu acredito que o mundo compartilhado ele é muito mais gostoso e você também não se sente muito solitário naquele espaço ali. Você pode também compartilhar experiências com outros empresários e os próprios funcionários em si, né? Trabalhando em várias empresas, mas no ramo tecnológico acabo trocando experiências também de vida, acabo trocando conhecimento. Eu gosto muito desse ecossistema nesse sentido. O compartilhamento de espaço proporciona muito mais do que a redução de custos. É uma possibilidade de integração entre as empresas instaladas. A ideia aqui é focar na área da eletrônica. Assim como o Tubarão está puxando o hub de saúde, né, acho que tem todo o sentido, eu quero puxar o hub, vamos dizer, da eletrônica, tendo como base lá o Vale de Santa Rita do Sapucaí, tendo como base até grandes empresas em Santa Catarina mesmo, por exemplo. Se a gente olhar para a Intelbras é uma empresa de eletrônica que fabrica telefones e outros equipamentos mais. Então já isso aqui é uma das empresas que estão participando aqui do espaço coworking que vocês têm, né? Sim, a WMW é uma super empresa aqui na região que faz sistemas para força de vendas. Então é uma âncora aqui no parque, por exemplo, né? E fiz questão que eles estivessem aqui comigo para dar sustância ao parque. Né? Isso é o que a gente quer aqui, na verdade, incluir os jovens, né, nesse segmento tecnológico, que essa é uma economia nova que está nascendo na região. Então, já isso, além da infraestrutura, a preocupação de ter a infraestrutura para as empresas, os funcionários, os colaboradores têm todo um espaço de recreação, de alimentação, até com projeções de outros investimentos ou de outros atrativos aqui dentro do parque, né? Aqui nós criamos um espaço tipo um pubzinho. Então, meio-dia é almoço, à tarde vira uma lanchonete, à noite vira até um happy hour com chopp para a galera. Geralmente, ou quase 100% dos coworkers, eles têm também a parte de alimentação no próprio parque para que evite que o pessoal se debande, por exemplo, saia fora. Então, esse foi o ambiente que resolvemos criar nesse sentido, espaço gourmet, mas com o objetivo também de se reunir e trocar ideias, onde que as empresas todas então compartilham a mesma mesa, vamos dizer. E é no agronegócio que eles estão de olho. A aplicação de tecnologias nos processos produtivos é cada vez mais comum na agroindústria. O Brasil já é o segundo maior exportador de alimentos do mundo e a tendência do mercado é a agricultura de precisão, prática que utiliza a tecnologia de informação para a automação agrícola nos vários processos da cadeia produtiva.
Hoje a gente tem dados que provam que o Brasil, 25% do alimento do mundo já sai do Brasil, né? Considerando que hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E daqui a 30 anos vai ter 9 bilhões de pessoas no mundo, vai ter mais 2 bilhões de pessoas para alimentar. Então a tendência é que o Brasil chegue a 30% até 40% dessa responsabilidade de alimentar esse pessoal no mundo. Então, porque nós temos terras aqui, aqui não neva, então é um local propício para a criação de gado, para a plantação de soja, para milho e tudo mais, mas falta tecnologia para esse setor. Então, se hoje você pegar tratores, você pegar colheitadeiras, você vai ver muitas empresas externas, né, fornecendo esse equipamento aqui. Se a gente falar também equipamentos de pesagem de precisão, equipamentos para corte de frangos automáticos, máquinas de embalagem automática, você vai ver muitas empresas também estrangeiras vendendo esse produto aqui. Então nós temos que ser bom em alimentos, como nós já somos, mas nós temos que também ser bom em tecnologias para processar esse alimento. Jailson, então nessa prospecção que você falou, fica um chamado aí para as startups, né, de investirem ou criar negócios ligados nessa área do agronegócio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu participo da CAT, da Vertical de Agronegócio, é uma vertical que cresce vertiginosamente, vamos dizer assim, com muita gente pedindo soluções para agronegócios. Por exemplo, hoje se você falar alguns segmentos da sociedade, algumas empresas já fecharam as portas e não voltam mais, né? Um exemplo bem clássico, por exemplo, da Kodak em si, né? Que hoje se transformou em digital, né? Eu também não sei como vai funcionar telefonia fixa, internet, TV por assinatura e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai ter um super canal, vamos dizer, de streaming, que daí vai derivar tudo. E daí, o que eu quero dizer? Que tem muita coisa nova por acontecer, né? E a demanda, né, de tecnologia é muito, assim, tá sendo muito demandada. Estamos aqui próximo do Porto de Imbituba, aeroporto de Jaguaruna, BR-101, a poucos metros aí de Gravatal e Tubarão. Foi estratégico para ti? Tu pensou nesses detalhes para a implantação do parque tecnológico? As empresas que estão vindo aqui estão adorando essa experiência, né? Porque, enfim, o centro da cidade não é para se instalar indústrias, é um parque tecnológico no meio de uma cidade, senão só vai virar um prédio vertical. E a gente sabe que o parque, das características que eu estou criando, ele vai precisar galpões, né? Tipo o Perini Parque, da maneira que está se espalhando. Então aqui nós temos condições de se espalhar, de criar novos galpões e estar no mesmo espaço, novos prédios aqui, tudo no mesmo espaço. E ao longo dessa rodovia aqui, observando Pozo Alto, São Martinho, aqui Tubarão, isso vai se juntar, já está meio junto isso. Então, pode ver que tem várias indústrias na beira da rodovia. Então, podemos dizer que isso aqui é o nosso grande parque, vamos dizer, entre Gravatal a Tubarão, várias indústrias, né, ao longo da rodovia. Então, eu estou no meio desse, vamos dizer, eu estou no meio desse cenário. Então, para mim é fantástico aqui, o pessoal que vem adora. Estou super feliz, né, de ter colocado nesse local o empreendimento. Viajando o mundo, Jailson busca estar atento às novidades e planeja a expansão do parque, instalado em uma área de 5 hectares. 6 meses de atuação, pouco tempo na área, vocês já atraíram negócios internacionais, é isso? Sim, nós estamos aqui no início do ano, né, estamos no meio do ano. E, por exemplo, uma das grandes aquisições também foi a PCN do Brasil Telecom, uma certificadora Anatel agora no estado do sul do país, que antes, se você precisar de alguma certificadora de equipamento telecom, tinha que ir a Campinas, por exemplo. Agora você tem aqui em Gravatal, aqui junto com a gente. Como é que surgiu o contato deles? Como é que eles descobriram vocês? Eu fui na Tecnopuc, lá conversando lá com o pessoal que fazem certificações de equipamentos eletrônicos e percebi que lá não tinha essa câmara anecoica aí, esse certificador Anatel. Então sempre tinha que se deslocar a Campinas. Então procurei me informar quem que é a certificadora na região atualmente. E o pessoal falou, olha, tem uma coreana que se instalou já, está se instalando pelo mundo todo e pode ser uma alternativa para nós aqui no Brasil. Entrei em contato com eles
Eles gostaram da ideia, vieram aqui. O projeto não é simplesmente um escritório, é uma câmara anecoica para certificação de equipamentos eletrônicos, uma câmara de 10 metros de altura, para que a gente possa certificar, por exemplo, uma cadeira de dentista, para que possa certificar uma máquina dessas que eu fabrico como um todo, porque nós estamos falando da internet das coisas. Internet das coisas é um monte de equipamento conversando entre si. Agora imagina isso, tudo isso sem fio, daqui a pouco muita gente conversando, muitos equipamentos conversando, nada funciona. Então existe uma normatização para a internet das coisas funcionar e começa pela quantidade de radiação que aquele equipamento faz na hora de comunicar. Tipo você tem um monte de antenas e cada uma antena atrapalha a outra. Então essa empresa faz esse papel de analisar o aspecto da onda, analisar o quanto que esse equipamento é comprometedor ao ambiente externo e ao contrário, quanto que o ambiente externo é comprometedor a ele.